Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estarei deixando uma mensagem do Senhor aqui para nossa edificação. Apocalipse 3, versículo 8 diz assim: Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Glória a Deus, aleluia. Irmãos queridos, vejamos que aqui em Apocalipse 3:8, o Senhor aqui está falando que abriu uma porta, a qual ninguém pode fechar. Só Ele tem o poder de fechar e abrir. E Ele abriu esta porta através do sacrifício de Jesus Cristo. Através do sacrifício de Jesus, essa porta foi aberta, a qual todos que entrar por esta porta será salvo. O Senhor Jesus disse que todos que vinssem até Ele seria salvo. Então, hoje você tem uma chance. Você tem um convite feito por Jesus para você entrar para essa porta. Veja bem, Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. Jesus foi crucificado pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ele derramou sangue, sangue puro, sangue inocente, sangue santo, para lavar o nosso sangue, para lavar os nossos pecados, para limpar nós dos nossos pecados, das nossas transgressões. Através de Jesus Cristo somos salvos, somos justificados pelo Pai. Nós somos justificados. Nós somos livres da ira de Deus através do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, através do derramamento de sangue de Jesus. Veja bem, meus irmãos, nós precisamos acreditar, precisamos confiar na promessa de Deus. Veja, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, Ele quer uma igreja santa. Mas como assim, minha irmã? Ele não quer topar uma igreja a qual está cometendo coisas erradas, porque Jesus disse: eu sou santo, seja santo, porque eu sou santo. Como que um santo vai viver bebendo, fumando, se prostituindo, sentado de frente a uma televisão? Não tem como, meu irmão. Nós precisamos abandonar as coisas deste mundo. Nós precisamos entrar pela porta estreita, a qual Jesus Cristo já conquistou para nós. Nós precisamos abandonar as coisas do mundo. Nós precisamos nascer de novo. Como Jesus disse para Nicodemos, que era necessário nascer de novo para chegar até o reino do céu. Ali, o Senhor Jesus Cristo disse: guardaste o nome dele. Nicodemos, por exemplo, procurou Jesus Cristo à noite. Por quê? Ele foi à noite porque ele não queria que as pessoas vissem ele ir até Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, tem muitas pessoas que escuta a palavra de Deus, crê na palavra, mas tem vergonha, rejeita a Jesus Cristo, não vai para a igreja para não ser rejeitado pelos amigos, pelos parentes, pela esposa, pelo esposo. Mas é necessário nós largarmos tudo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, que atrapalha a nossa salvação. É necessário, nós precisamos abandonar as coisas antigas e vir para o presente, que é com Jesus Cristo. Irmãos, não estou querendo dizer que você tem que largar a sua esposa. Não estou falando para que você largue sua esposa e seu esposo. Não precisa disso. Mas você não pode rejeitar a Jesus Cristo por causa deles. Nós precisamos acreditar na promessa de Deus. Nós precisamos desejar
a salvação, e Jesus abriu a porta para nós entrar, para nós ser salvos. Veja, ali na época de Noé, quando Noé construiu aquela arca, ali Noé entrou e Jesus fechou aquela porta. Ninguém mais pôde entrar. Assim vai ser quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar para buscar os escolhidos dele, aqueles que são salvos, aqueles que se prepararam, aqueles que se guardou, que viveu vigiando, orando, como virgem, como as virgens sensatas, não como as insensatas, mas sensatas, virgens que guardaram a comunhão com o Espírito Santo, que buscaram o Espírito Santo, que estava cheia do azeite, que representa o Espírito Santo, que estava cheia do Espírito Santo. E ali, aquelas virgens vigiaram. Nós precisamos também vigiar. Nós precisamos também guardar o nosso coração, guardar. Também nós não podemos sair vestindo qualquer roupa, meus irmãos. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós não podemos andar com o templo do Espírito Santo nu, né? Nós precisamos andar com o templo do Espírito Santo coberto, né? Nós precisamos ter santidade, meus irmãos. Quando nós falamos em santidade, nós precisamos abandonar as coisas deste mundo. Nós precisamos abandonar cigarro, nós precisamos abandonar festas, nós precisamos abandonar prostituição, nós precisamos abandonar a idolatria, nós precisamos abandonar a avareza, nós precisamos abandonar a glutonaria, nós precisamos abandonar a feitiçaria, nós precisamos abandonar muitas outras coisas, mas nós precisamos mudar de vida, nós precisamos nascer de novo. Como assim nascer de novo? Veja bem, uma criança, ela só vai em uma festa se a mãe levar. Se a mãe levar. Se a mãe não levar, ela não vai. Nós também não podemos ir em festas. Nem se as pessoas nos levar, nós não podemos ir, temos que rejeitar. Se nós quisermos ser salvos, nós temos que crucificar a nossa carne. Como assim, minha irmã? Crucificar a nossa carne? Nós temos que crucificar os desejos da nossa carne. Nós temos que abandonar os desejos da nossa carne, para que nós possamos viver crucificado em Cristo Jesus. Nós precisamos viver uma vida de santidade, afastada das coisas deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós precisamos acreditar na promessa de Deus. É necessário que nós que aproximamos de Deus, como está escrito em Hebreus 11, 6, que nós precisamos acreditar que Deus existe e que Ele é galardoador com aqueles que o buscam. Nós precisamos acreditar. E nós buscamos ao Senhor. Nós estamos todos os dias clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, buscando a vitória, buscando a nossa salvação. E o Senhor é galardoador. Ele é bom, Ele é amoroso, mas Ele é justiça também. E por isso que nós precisamos abandonar as coisas que não agradam a Ele. Porque Ele é justiça, Ele faz justiça. Se Ele disse para nós não cometer tais coisas, não devemos cometer. Não devemos ser filhos rebeldes. Devemos ser filhos obedientes. Assim como Abraão foi obediente, Noé foi obediente, tantos outros que foi obediente e conseguiu a vitória deles, foi muito abençoado. E creio eu que eles também foi salvo. Então eu quero falar com você. É necessário que nós aproximamos de Deus.
É necessário que largamos as coisas deste mundo para trás, para nascer para Cristo. Precisamos gerar fruto para o Espírito Santo. E para que nós possamos gerar fruto para o Espírito Santo, é necessário que nós também sejamos gerados por Deus. Largar tudo que não presta. Não é fácil, só que o Senhor nos dá a vitória. O Senhor vai mostrando para nós e nós vamos obedecendo os estatutos de Deus. A palavra de Deus nos ensina como devemos andar na presença de Deus. É necessário que nós lermos a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que dizem: não gosto de religião. Meu irmão, é necessário que nós procuramos uma religião. É necessário que nós olhamos uma boa religião, uma que ensina a nós a afastar das coisas que não agrada a Deus. É necessário que nós procuramos uma religião que adora ao Pai em espírito e em verdade. É necessário nós procurar a religião a qual nós lermos, a qual nós vamos ler a Bíblia junto com o pastor lá na frente. É necessário, meu irmão. É necessário, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, como você vai ter fé? É necessário que você venha para a casa do Senhor. É necessário você procurar uma religião a qual ali está pregando o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo. A qual está pregando um Deus vivo e todo-poderoso, a qual está ensinando você a viver pela fé em Deus. É necessário você abandonar a idolatria aos deuses de barro, as estátuas, as esculturas de barro, porque o Senhor não agrada. O Senhor não agrada, o Senhor não vê, aquilo ali é uma vaidade. É desnecessário, é um Deus morto, um Deus criado pela mão do homem. Nós não podemos adorar um Deus que foi criado pela mão do homem. Deus é que nos criou, como nós podemos criar um Deus para nós adorarmos? Não podemos. Nós não temos esse direito de querer criar Deus, de querer fazer um Deus para nós adorarmos. Isso não agrada a Deus. Nós precisamos aproximar de Deus e crer que Ele existe. Pela fé, nós acreditar na presença dEle na nossa vida, ao nosso redor. É necessário que nós aproximamos de Deus e cremos no milagre, cremos que estamos protegidas por Ele. Nós não vemos Ele, mas Ele nos vê, Ele está nos abençoando, Ele está guardando nós. Ele é invisível, mas real. É necessário que nós acreditamos que Deus é invisível, mas real. Ele é real como eu sou real, como você é real, Deus é real. Nós não vemos, mas um dia nós vamos ver e todos vão ver o Senhor Jesus nas nuvens para buscar a sua igreja. Aí vai acontecer como no tempo de Noé. Muitos foi pegado de surpresa. Muitos, não todos, somente a família de Noé foi salva pela fé de Noé. Deus ordenou a que Noé fazesse aquela arca. E Noé fez a arca. Noé não duvidou da existência de Deus. Pela fé, Noé construiu aquela arca. E ali a família de Noé entrou dentro daquela arca e Jesus fechou aquela porta. Assim também vai ser quando o Senhor Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Jesus vai fechar a porta e não vai ter mais como você entrar dentro da casa do Senhor. A gente prega a palavra, a gente chama você para ir para a igreja e você não quer ir. Você está rejeitando a porta aberta. Jesus deixou esta porta aberta para você se aproximar dele, para você aprender dele
e você não quer. Você está rejeitando. Você está rejeitando quem pode te salvar. Você, meu irmão, tem um espírito. E se você não consertar a sua vida, não receber Jesus, se entregar a Jesus Cristo e pedir perdão a Ele pelos seus pecados e pedir a Ele que lava você com o sangue dele, infelizmente você vai ficar. Você vai ficar, você não vai ser salvo, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que ninguém iria ao Pai, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Se você rejeitar Jesus Cristo, você, infelizmente, você vai partir daqui sem a sua salvação. Você tem que decidir isso hoje, em vida, não depois é que você perder a sua vida. É agora. É agora que você tem que confessar Jesus como seu Salvador. E eu entrego esta mensagem para você. Arrepende-se. Arrepende agora. Ainda há tempo. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode te chamar hoje. Jesus pode hoje também te dar salvação. Se você hoje pedir perdão ao Pai, em nome de Jesus, você será salvo. Amém?